território obscuro. Olá, território obscuro. Eu trago a você duas experiências sobrenaturais vividas por meus familiares. A primeira aconteceu em Araraquara, interior de São Paulo, e foi do ano de 1990. Eu era recém-nascido e ainda não era batizado. A minha irmã naquela época tinha 20 anos de idade e o meu outro irmão 12 anos. E como todo bebê, eu era o xodó da casa e era tratado com todos os cuidados e mimos que um recém-nascido tem. Porém, algo assustador aconteceu em nossa família uma certa noite. Isso é algo que tanto a minha mãe quanto os meus irmãos me contam até hoje sem mudar uma vírgula. Era uma noite de lua cheia e por volta de meia-noite todos na nossa casa estavam dormindo. E de repente a minha irmã disse que começou a escutar um barulho que vinha do lado de fora da casa. O barulho vinha especificamente da direção da cozinha. Ela ficou atenta àquele barulho, pois parecia de algum animal pesado. A princípio, ela até chegou a pensar que era um boi. Minha mãe então resolveu ir até a cozinha para ver o que estava acontecendo lá fora. Ela foi furtivamente, sem acender a luz do cômodo, e ela pôde ver através do vidro da porta um bicho enorme. Ele estava batendo no trinco da porta tentando entrar. Minha irmã disse que era possível escutar o som das unhas daquele bicho arranhando o vidro da porta. Ela disse que aquele animal era muito grande, era quase maior que a porta. Nessa hora, o meu irmão levantou e também foi até a cozinha. E ele também viu junto com a minha irmã aquele bicho estranho tentando arrombar a porta. A minha irmã, não contendo o pânico, deu um grito e os meus pais acabaram acordando. A criatura que estava lá fora saiu correndo. Meus pais não deram muita bola para a histeria da minha irmã e pediram para ela voltar para a cama. A minha irmã então resolveu abrir a porta para tentar ver o que tinha lá fora, mas aquele bicho já havia sumido. Naquela época, muitos vizinhos do bairro relataram que tinham visto um bicho grande e muito feio rondando a vizinhança, e que algumas pessoas viram essa tal criatura. Muitos a descreviam como um cão muito grande e peludo, e foi exatamente o que a minha irmã viu. E o que mais chamou a sua atenção foram os braços, que eram longos, eram desproporcionais ao seu corpo. Ela disse que aquilo foi a pior noite da sua vida. Porém, muito antes desse acontecido, o meu falecido pai teve uma experiência similar há muitos anos atrás. Ele disse que isso aconteceu em 1965 e ele era bem jovem naquela época. Meu velho naquela época morava em Bueno de Andrada e todos os dias, quando ele ia trabalhar ou precisasse ir até a cidade, ele passava por um caminho dentro da mata. Era um caminho longo, porém era o mais viável para ele chegar no seu destino. Uma parte daquele caminho era trilha e era muito estreita, impossibilitando quase que duas pessoas passassem uma do lado da outra naquele trecho. O meu pai, no entanto, já estava acostumado a fazer aquele trajeto e nunca tinha visto nada de anormal. Um certo dia, ele ficou sabendo que um homem havia se deparado com uma besta e essa fera estava atacando a sua criação de galinhas e de pouco a pouco aquele animal estranho estava matando as suas aves. Certo dia, aquele homem conseguiu fragar aquele bicho atacando as suas galinhas. Então ele pegou a sua espingarda e deu um tiro que pegou de raspão na orelha daquele animal. O tempo foi passando, até que um certo dia, o meu pai, como de rotina, estava passando pelo caminho que ficava dentro da mata. Ele estava voltando do seu trabalho. De repente, quando ele estava quase chegando na trilha, ele se deparou com um lobo preto gigante. Era uma visão realmente assustadora.
Aquele animal tinha uma cara de ódio e com certeza não era um animal comum. Se tratava de algo sobrenatural. O mais estranho de tudo foi que aquela besta ficou encarando o meu pai na outra ponta da trilha. E ele ficou paralisado de medo. A trilha era estreita e não dava para ele correr, e mesmo se ele tentasse, certamente aquele animal o alcançaria. Aquele bicho passou ao lado do meu pai, o encarando no fundo dos seus olhos, mas não fez nada de mal com o meu velho. A criatura passou pelo meu pai e foi embora. Meu pai ainda conta que quando aquele animal passou, ele pôde ver nitidamente que sua orelha estava ferida. Parecia faltar um pedaço da sua orelha. Depois desse fato, passando alguns dias, meu pai estava no sítio onde ele trabalhava. Ele tinha um colega de trabalho que era um dos caseiros do sítio. Era um cara meio fechado e era considerado estranho por todos. A única pessoa que ele conversava era com meu pai. Eles tinham uma certa amizade. Teve um dia que o meu pai começou a contar para esse cara o que tinha visto aquele animal estranho lá na trilha da mata enquanto ele voltava para casa. Então, esse cara estranho interrompeu meu pai com uma risadinha e disse: "Olha, você teve muita sorte que eu gosto de você." O meu pai ficou sem entender nada. Bom, naquele momento, o cara tirou o chapéu e o meu pai pôde ver que a orelha dele tinha uma cicatriz e faltava um pedaço bem grande. Aquele cara confessou ao meu pai que ele era o lobisomem que o meu pai ficou cara a cara algumas noites passadas. E pelo fato dele conhecer o meu velho e gostar dele, não fez nada. Caso contrário, meu pai teria morrido naquela noite. Meu pai relata que aquilo foi a visão mais assustadora de sua vida. Era um cão negro de olhos amarelos. Ao mesmo tempo parecia um homem, só que andava em 4 patas. Meu pai, antes de falecer, sempre nos contava esta história. Não quero convencer ninguém aqui a acreditar no que eu estou narrando. Isso vai de cada pessoa. Mas eu não duvido que meu pai e os meus irmãos passaram com essa fera. Bom, obrigado por contarem o meu relato e uma boa noite. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Olá, Território Obscuro. Eu sou motorista de aplicativo. E há uns meses atrás, lá pelas 3 da manhã, eu peguei 2 passageiras aqui no Itaim, em São Paulo capital, para levar em 2 localidades da zona sul de São Paulo. A primeira localidade foi em Paraisópolis. O lugar é de alta periculosidade, mas eu assumi o risco, deixando a primeira passageira no local. Iniciamos o caminho para a próxima localidade, que era em Taboão da Serra. O GPS estava indicando o caminho e eu fui seguindo, pois conheço pouco aquela região. Quando estávamos a uns 2 quilômetros do destino, notei que não havia ninguém nas ruas, nem carros, nem motos e sequer pedestres. Achei aquilo estranho, mas eu continuei seguindo o GPS. Entrei por ruas e ruelas, ora à esquerda, ora à direita, que tiraram completamente o meu senso de direção. Notei que nos aproximávamos do local. Parei onde o GPS indicava, em frente a um portão não muito grande, mas que tinha uma escadaria que levava à casa que ficava no alto do que parecia ser um morro. Perguntei à senhora se ela queria que eu esperasse a entrar, o que obtive como resposta: "Olha, obrigado por ter me trazido até aqui. Normalmente ninguém atravessa. O senhor deve ter algo especial no coração. E se o senhor puder aguardar até eu subir toda a escadaria, eu lhe serei muito grata." Então respondi que não teria problemas, que eu aguardaria sim. Ela pagou a corrida e me deu até uma bela de uma gorjeta. Entrou pelo portão e começou a subir a escada. Eu fiquei monitorando o entorno do carro por todos os retrovisores. À minha frente
e ainda olhava a mulher subindo as lances da escadaria. Quando ela chegou no topo da escadaria, me fez um aceno e eu retribuí e ajustei o GPS para me levar a uma via principal, que ficava distante uns 12 minutos dali. Liguei o carro e iniciei o retorno. Apesar de eu estar voltando por ruas que acreditava lá terem me levado, a iluminação parecia mais tênue, e de uma hora para outra, o frio que se abateu sobre mim foi imenso. Liguei o aquecedor do carro. Entrei em avenidas sombrias, sem placas de identificação ou semáforos, com postos de combustíveis abandonados, alguns fechados, como não mais exercendo atividade comercial, e outros com algumas poucas luzes acesas, mas sem nenhum frentista ou guarda. Passados uns 15 minutos, entrei em um posto que me parecia mais iluminado. Ia tomar um café. Parei o carro e entrei na lojinha de conveniência, se é que o comércio se caracteriza como tal, pois parecia mais um bar de estrada do interior dentro de um posto de combustível. Quando eu entrei, um senhor que lá estava atendendo me olhou nos olhos e disse: "O que você faz aqui?" Achei estranha a pergunta, mas eu respondi: "Eu vim trazer um passageiro e resolvi parar para tomar um café. Boa noite ou bom dia." O senhor me olhou novamente nos olhos e me respondeu: "O café daqui é muito velho e pode fazer mal ao senhor. Na verdade, o senhor nem deveria estar aqui. Não sei quem ou o que trouxe o senhor para cá, mas o senhor não deveria ter atravessado. Aqui não é seu lugar. Saia daqui imediatamente. Pegue a avenida aí e siga em frente, sempre em frente. O senhor deverá chegar em algum lugar do seu mundo logo." Bom, aquilo me soou estranho, mas saí do local sentindo um frio da espinha. Pela segunda vez, alguém mencionou que eu havia atravessado, mas atravessado o quê? Liguei o carro, peguei a tal avenida e segui, como aquele homem havia dito, esquecendo até o GPS. Depois de uns 10 minutos, desemboquei em uma avenida conhecida lá no Morumbi. Quando olhei no relógio, vi que marcava 13h05 da manhã. E como seria possível isso? Me senti aliviado, mas acreditei que tinha feito confusão e marquei bem o local para estudá-lo no mapa quando estivesse em casa, para onde eu me dirigi na sequência, encerrando o meu dia de trabalho. Pelo aplicativo, vi a rua de destino da senhora, e quando fui consultar em casa, já após ter dormido, nada se assemelhava ao local que eu estive lá naquele dia anterior, pois parecia muito mais novo, ao menos pelo Google Maps, que mostra fotos durante o dia. A corrida em questão foi de uns 40 km, com duração dos 45 minutos, tendo iniciado às 3 horas e encerrado às 13h45. O trajeto que pesquisei também pela internet me pareceu muito mais atualizado, moderno, do que as ruas e casas que passei para levá-la. Não entendi também a razão do meu relógio ter marcado 13h05 e eu ter chegado em casa às 3h30, se a corrida foi até às 3h45, fora o tempo que eu levei para chegar até a minha residência. Pois bem, já se passaram vários meses e eu ainda não consegui qualquer explicação pelo que me aconteceu. Eu não comentei isso com ninguém até agora. Bom, será que eu levei alguém até 7 além? Bom, esse é o meu relato. Obrigado aí por contá-lo em seu canal. Tá aí, galera, 2 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.